Bom dia a todos. Verificado o livro de presença e havendo número legal, dou por aberta a presente reunião extraordinária convocada pelo senhor presidente através do edital de convocação 07 de 2023. Assuntos a ser deliberado. Leitura e primeira discussão e votação do projeto de lei 033, que trata da Lei Orçamentária Anual para o exercício 24. Leitura e primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 017, que trata de isenção de IPTU para templos religiosos. Passo a palavra à primeira secretária para fazer a leitura do expediente do dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, senhores edis, e bom dia àqueles que estão nos assistindo. Mensagem número 50 de 2023, de 6 de dezembro de 2023. Senhor presidente, é com elevada estima e consideração pelo bem-estar e diversidade religiosa de nosso município que tenho a honra de submeter a vossas excelências o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a concessão de imunidade tributária do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, incidentes para igrejas e templos religiosos de qualquer culto que funcionem em imóveis cedidos ou alugados no município de Silva Jardim. Tal projeto é proposto em estrita conformidade com as disposições da Emenda Constitucional número 116, de 17 de fevereiro de 2022, que introduziu alterações significativas em nossa Carta Magna. A Emenda Constitucional número 116 de 2022 trouxe à luz a necessidade de um tratamento tributário mais justo e alinhado aos princípios constitucionais da liberdade religiosa e da igualdade perante a lei, reconhecendo a importância das instituições religiosas em nossa sociedade e sua atuação em diversas áreas de assistência social, educação e solidariedade. A emenda estabeleceu a imunidade tributária sobre IPTU para as igrejas e templos religiosos de qualquer culto, independentemente da propriedade do imóvel em que operam. O incluso projeto de lei tem como objetivo regulamentar essa imunidade tributária, garantindo a efetividade e aplicação correta em nosso município. O texto do projeto aborda detalhes operacionais, critérios para a comprovação da natureza religiosa da entidade, requisitos para usufruto da imunidade tributária, bem como regras para a suspensão da imunidade em caso de uso indevido. Nossa proposta busca estabelecer um equilíbrio entre a proteção das instituições religiosas e a manutenção da receita municipal, necessária para a prestação adequada de serviços públicos. Para tanto, prevê-se a criação de mecanismos de verificação e fiscalização que assegurem a adequada aplicação do benefício, coibindo eventuais desvios de finalidade. Dito isto, considerando o exposto acima, submetemos o presente projeto de lei à consideração dessa egrégia Casa de Leis, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Silva Jardim. Na oportunidade, renova vossas excelências e demais edis, protestos de estima e distinta consideração. Mayra Branco Monteiro, prefeita. Era o que tinha, senhor presidente. Terminada a leitura, está aberta a palavra aos nobres edis. Não havendo quem queira se pronunciar, passo para a ordem do dia. Veio à mesa devidamente acompanhado de seu parecer, em primeira discussão e votação, um projeto de lei que trata a Lei Orçamentária Anual do exercício 2024. Coloco o mesmo em discussão, franqueando a palavra. Com a palavra, o vereador Erliomar. Senhor presidente, boa noite, nobres edis, público presente, todos que nos assistem. Senhor presidente, o orçamento está em 20%? O pedido da prefeita foi 20% de remanejamento. Nobres edis, gostaria que vocês pudessem pensar antes de dar esse voto, porque devemos lembrar que votar em 20%, isso prejudicaria muito as nossas fiscalizações, porque devemos lembrar que com 5% foi aprovado e mesmo assim houve problemas, houve até extrapolação do valor, não é, senhor presidente? E devemos lembrar que isso prejudicaria, estaria votando contra nós mesmos,
dificultando a nossa função de vereador. Então, devo lembrar que tivemos aí casos aí de obras com valores duvidosos, empresa privada abastecendo com combustível nosso. Uma das coisas que eu ando pesquisando, às vezes muitas pessoas falam, porque você também não grava vídeo, não faz denúncia. Não, porque eu estou vendo algumas burocracias, como, por exemplo, da empresa fornecedora de peças. Eu estava analisando aqueles documentos, senhor presidente. Rolamento de embreagem. As notas fiscais, elas não vêm dizendo que tipo de veículo é. Mas, como que eu fiz? Rolamento de embreagem, um valor de aproximadamente de quase R$6.000. Aí vai analisar para caminhões e tratores. Vemos ali valores de peças originais, que no contrato para fornecer peças genuínas. 4.000, 2.000, se for num paralelo, então, é 250. Então, são outras coisas assim que eu andei pesquisando. Então, vai dificultar muito, porque se nós aprovarmos esse valor de 20%, nós estaremos sendo omisso ou não se importando com o bem-estar do município ou sendo cúmplices. Então, quero adiantar, meu voto é contra os 20%. A título de esclarecimento, corroboro com o seu pensamento. 20% de remanejamento dá ao Executivo a possibilidade de transferir R$70 milhões para onde ele bem entenda. Nesse ano que passou, nós já vimos gastos exorbitantes, vou exemplificar como a reforma do calçadão, quase R$2 milhões em algo que já estava pronto, que será inaugurado, que mudou muito pouco. Na verdade, o ex-prefeito Tinoco fez o calçadão, botou galeria, desapropriou casa, construiu por 700 mil. Nós iríamos reformar por 2 milhões. Então, o que eu queria botar hoje, mesmo achando que a opinião dos vereadores não irão mudar sobre a questão do orçamento, é que a gente atrapalha muito a vida da população de Silva Jardinense, deixando um cheque em branco na mão da prefeita. E aí eu queria exemplificar mostrando dentro desse orçamento que prevê 59 milhões para a administração, sendo que a folha tem 6,5 milhões. Obviamente, fazendo uma conta simples, a administração gastará com folha acima de 80 milhões e a prefeita municipal não irá cumprir o orçamento. Mas tem algo que ainda eu queria ressaltar para Vossas Excelências. Dentro dessa mesma secretaria, a gente está votando um orçamento de 59 milhões para a Secretaria de Administração, que não paga sequer a folha do município. E aí eu pergunto a Vossas Excelências, como que a gente vai fazer para pagar as rescisões? As rescisões são algo que a população cobra a Câmara Municipal para que a gente dê solução, sendo que é de responsabilidade do Executivo pagar essas rescisões que se acumularam de 2015 para frente. Enquanto Câmara, eu poderia me silenciar, até porque eu e Eliomar não conseguiremos aprovar esse orçamento ou reprovar o orçamento somente com 2 votos. Mas o que eu queria é chamar a atenção de Vossas Excelências, que a gente vai para o último ano do nosso mandato sem conseguir que pessoas que recebam, às vezes, nenhum salário mínimo, recebam esse dinheiro, que é um direito delas. Então, o que eu queria chamar de atenção de Vossas Excelências é que, com 59 milhões na administração, a gente não pagará rescisão nenhuma ano que vem. E essa responsabilidade que é da prefeita também vai recair sobre nossos ombros. Então, eu queria que vocês pensassem melhor, e até debatendo de forma coletiva, a gente falasse, não somente entre a gente, mas mostrando para a população que esse orçamento é um orçamento inválido e que vai inviabilizar muitas coisas. E aí, quando você pensa que uma atitude única de um vereador pode não surtir efeito, eu queria mostrar para Vossas Excelências, até a título de encorajamento, todos os anos, enquanto eu fui vereador, eu debati o orçamento. E mesmo, muitas das vezes, não conseguindo
aprovar a minha tese, até porque precisa do voto da maioria, eu consegui fazer modificações significativas, mesmo sendo uma andorinha só e não fazendo verão. Eu queria mostrar dentro do orçamento de 2023 o valor que estava previsto para ser investido em Silva Jardim em indústria, R$ 36 mil, algo ridículo, irrisório. Comércios e serviços, 1 milhão previsto em 2023 para investimentos. Eu briguei dentro dessa casa de lei ano passado. 2024 a gente tem um resultado muito diferente. De 36 mil previsto para investir em indústria, 160 mil será investido ano que vem. Aumentou quase 4 vezes. É o suficiente para a gente atrair empresa? Não. Mas a minha fala e a minha atitude incomodou o governo a tal ponto de aumentar o orçamento dessa subfunção em quase 4 vezes. Comércios e serviços, ano passado, era R$ 1 milhão. Eu critiquei. Esse ano será proposto no orçamento um investimento no ano que vem de R$ 6,5 milhões, aumentando 6 vezes o valor. Então, às vezes me entristece que a população fala, você se desgasta sozinho, Juninho. Mas eu não me desgasto, não. Na verdade, eu consigo trazer o resultado, e se a gente tivesse uma decisão coletiva maior, a gente traria para a população um resultado muito maior. Então, o que fica pedido a Vossas Excelências é que eu olhasse com carinho a questão do orçamento, para que a gente consiga pagar as rescisões. Tem servidor efetivo morrendo antes de receber, e tem comissionado passando fome com dinheiro na prefeitura, que também não receberam. E com R$ 59 milhões, que não paga sequer a folha, que é 6 milhões anuais, ano que vem a gente também não vai pagar as rescisões, mesmo sendo ano de eleição, e aí todo prefeito se move para agradar a população. Eu queria ainda ressaltar que tem um TAG, Termo de Ajuste de Gestão, onde o Executivo está tentando propor para que consiga pagar essas rescisões com royalties. Eu queria falar para vocês que a gente não pode ficar à mercê somente dessa conduta, até porque a velocidade que esse processo está se levando é uma velocidade de tartaruga. A gente protocolou esse TAG há muito pouco tempo, e o Executivo está falando dele desde janeiro desse ano. Então, o que fica de palavra a Vossas Excelências é que esse orçamento não será cumprido, até porque é uma manobra anual botar 14 milhões em encargos especiais e 46 milhões em reserva de contingência. É daí que depois eles manobram dinheiro para quaisquer lugar que eles queiram, que seja mais fácil, em vez de ir para o povo e para o bolso. Continua franqueada a palavra a Vossas Excelências. Com a palavra, Fabrício Sinapim. Bom dia, senhor presidente, mesa, demais edis, público presente, aqueles que nos assistem, permissão para falar sentado, senhor presidente. Eu ouvi a tese de Vossa Excelência, o vereador Eliomar, mas eu discordo em alguns pontos, tendo em vista que nós vamos entrar, ano que vem, no ano eleitoral. Então, eu não quero que caia sobre essa casa, sobre os vereadores que aqui compõem o Poder Legislativo, de repente, uma culpa que o governo não conseguiu avançar nisso ou naquilo por falta de orçamento. Então, eu acho que é válido os 20%. Falar para o vereador Eliomar Falcão que nós não somos cúmplices de atos que veio de algumas pessoas ligadas ao governo, que foram afastados dos cargos, e muito menos a gente está passando a mão na cabeça de coisa errada. Eu acho que quando fala Câmara é uma entidade, mas aqui cada um fala por si. Então, eu não compactuo com isso. Em relação aos pagamentos de indenizações, que o presidente levantou realmente, é uma demanda que a gente, quanto legislador, nós temos sim que apertar o Poder Executivo, seja o prefeito que for, porque a dívida não é do prefeito, é do município. Então, quem está sentado naquela cadeira tem por obrigação de arrumar meios e mecanismos para estar zerando essas dívidas. Então, mas a gente não pode também, por consequências passadas, dívida de outros prefeitos, a gente atrapalhar uma gestão. Temos que conciliar isso. Então, se
a gente tiver condições de dentro de um remanejamento, porque as coisas mudam no decorrer do ano. Tem coisa que é prioridade em janeiro, mas quando chega março, abril, já não é mais prioridade. E aquele recurso que ia ser investido em tal coisa, de repente mudou o ambiente, as coisas mudam. Existem meios dentro do Poder Executivo, dentro da Secretaria de Planejamento, de deixar isso flexível. Não é fácil, presidente, não é fácil. A gente tem que procurar errar o menos, porque o erro traz dano para a população. Então, nós temos que pensar sempre no crescimento, botar o orçamento de acordo, ter as fiscalizações. Eu não tenho nenhuma dificuldade de ter informação, tudo que eu preciso, eu vou até o secretário, eu vou à prefeita, vou o secretário de governo e tenho todas as explicações que eu preciso, né, no que eu levo, não do que outras pessoas pensam, porque eu não estou na cabeça do outro, estou na minha. Mas eu acho que os 20% é válido. A prefeita vem desempenhando um bom trabalho. Poxa, porque a obra, a reforma custou R$1,5 milhão de reais, 2 milhões. Poxa, eu assinei minha carteira de trabalho a primeira vez com R$370 de salário. Então, não tem como eu falar do que aconteceu há 20 anos atrás, botando hoje, né, na valorização que foi. Então, tem coisas que não... Tem exemplos passados que não servem para hoje. Entendeu? Nós temos que viver a realidade dentro do que nós temos, não do que passou ou do que vai vir, porque o futuro só a Deus pertence. Então, eu compactuo, se a prefeita tivesse pedido 30% de remanejamento, eu votaria nos 30%, não porque eu não quero fiscalizar, não porque eu vou passar a mão na cabeça de prefeito, mas sim porque eu acho que o investimento é necessário e, mais uma vez, não quero que caia sobre essa casa a culpa que não teve o investimento A, B ou C, ou, né, uma ação do governo por falta de remanejamento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra a Vossa Excelência. Pela ordem, o vereador Eliomar tinha pedido antes. Com a palavra, o vereador Rubinho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, mesa. Bom dia, nobres edis, público que nos assiste, público de casa. Senhor presidente, corroborando com o que o Fabrício falou, também sou do discurso que cada um aqui responde individualmente pelo seu mandato, cada um tem a sua opinião, e antes que venham fazer vídeos em redes sociais dizendo que ano passado eu votei 5% do orçamento, e a gente sabe que isso acarretou esse monte de confusão que deu no final do ano, dizendo que o servidor ia ficar sem pagamento, sem abono, por causa que nós não votamos esse último remanejamento. Deixo aqui, né, já de antemão, o meu voto pelos 20%, dizendo também que ano que vem teremos eleições, né? E depois de outubro, eu não sei como será o pensamento de cada vereador nessa casa, principalmente daqueles que não se reelegerem. Então, vou votar de forma preventiva para que nada de ruim possa acontecer com o nosso servidor e com a nossa cidade, deixando que a prefeita possa trabalhar e a gente, como vereador, continuar a nossa fiscalização, continuar cobrando, continuar buscando cada dificuldade que a gente encontrar em nossas comunidades, nossos bairros, e levando ao Executivo. Obrigado, senhor presidente. Somente a título de esclarecimento e debatendo a fala do nobre vereador, essa Câmara Legislativa aqui, ela garantiu o salário do servidor. A Câmara não tumultuou. Aliás, eu, enquanto presidente, eu poderia não botar para votar o remanejamento por falta de planejamento do governo, e aí sim o servidor ficar sem seus salários. Então, o que essa Câmara fez é ser parceira do governo para que o servidor não pagasse uma conta que não é dele. E, completando a fala de Vossa Excelência, eu me lembro bem, na sessão do ano passado, em que votamos 5%, a palavra de Vossa Excelência foi, abre aspas, quanto melhor fiscalizar em tudo, melhor o resultado. Então, foi por isso que Vossa Excelência votou 5%, eu também votei 5%, e em nada a gente atrapalhou o governo. Pelo contrário, estamos fazendo um gesto com o governo, não atrapalhando de maneira alguma. Agora, o que eu queria passar para a população, os 5% daria a solução para que você, que precisa da sua rescisão, recebesse. E aí eu vou exemplificar como. Quando o governo quisesse remanejar o dinheiro, igual pediu 10 milhões para pagar o salário do servidor, mas, exemplo, poderia estar pedindo 10 milhões para fazer a obra do calçadão que não tinha necessidade. A Câmara poderia falar não.
E aí falar para o governo o seguinte: a gente aceita remanejar, desde que seja 10 milhões para pagar a rescisão das pessoas que estão querendo receber e que precisa, que estão passando fome, porque a cidade não gera emprego. Então, essa é a autonomia que a Câmara tem com o remanejamento baixo. Agora, se mudaram-se as percepções, eu continuo com a minha, desde o dia que eu entrei aqui. Não faço nada para atrapalhar o governo. Não vou fazer pós-eleição. O que eu puder fazer para beneficiar o governo, eu vou fazer. Essa é a minha atitude enquanto vereador. Só que, como bem disse todos os vereadores que até agora discursaram, cada um responde sobre as suas ações. Continua franqueada a palavra para Vossas Excelências, com a palavra o vereador Eliomar. Pegando o gancho da ideia do vereador Fabrício, até um certo ponto concordo com o senhor vereador Fabrício, que carteira, naquela época, o salário mínimo é R$370. Alguns exemplos do lado passado realmente não se encaixa porque, né, houve inflação, as coisas aumentam. Só que temos um caso muito mais recente, que quando os 5% foram aprovados, mesmo assim deu problema. E aprovar esses 20%, quer dizer, mesmo assim, dá trabalho à nossa fiscalização. Aprovar os 20% é como dessas assim, pedras para o executivo, para colocar pedras no nosso caminho, dificultando a nossa fiscalização. Isso não tem cabimento. Se ela tiver algum problema de orçamento, que ela mande à Câmara. Se for cabível, benéfica à população, vamos aprovar, por que não? Então, eu não vejo necessidade de aprovar esses 20%. É para nos dar dor de cabeça. Volto e repito, não vamos ser omissos a isso. Por favor, pensem. Obrigado. Continua franqueada a palavra pela ordem, vereador Osés Barbeiro. Bom dia a todos, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Quero aqui parabenizar a fala do nobre Fabrício, a fala do nobre vereador Rubinho, e dizer que no primeiro ano que eu participei nessa casa, vereador Fabrício, eu votei 30%. Eu lembro que a gente teve uma reunião aqui com a equipe do financeiro e ficamos com 30% de votação naquele ano, que foi de final de 21 para seguindo para 22. Que tínhamos aí 22 todo, 30%. Ano passado, da mesma forma, eu defendi um percentual maior, eu defendi na época, acho que foi 20%, e acabou que foi aprovado 5%. Penso, vereador Rubinho, que nesse ano que temos muito mais coisa para fazer, eu penso que teríamos que votar até um valor maior, como falou o nobre Fabrício. Nós temos aí as rescisões, nós temos muitas outras coisas para fazer. Eu faço uma avaliação de avanço durante esses anos, especificamente, mesmo com a dificuldade, nós conseguimos avançar em muitas coisas, está aí para a população ver, visível, e eu tenho certeza que esse é o desejo dessa casa para 2024. O desejo dessa casa é que a gente continue avançando para que a nossa população venha avançar junto. Funcionalismo, temos aí rescisões para pagar, temos muitas outras coisas. Então, eu defendo os 20%, voto hoje nos 20% e penso que vai ser o melhor. A gente tem hoje, como Vossa Excelência falou, o remanejamento, que segundo Vossa Excelência veio para cá no final do ano de 9 milhões. Segundo Vossa Excelência, o presidente falou que poderia não votar. Eu acho que Vossa Excelência não tem essa prerrogativa, porque aqui é a Câmara que decide, é o plenário que é soberano. Eu penso que toda matéria que vem para casa, ela tem que ser apresentada ao plenário, para que o plenário venha tomar conhecimento, e aí sim, ou sim ou não, eu acho que a prerrogativa não é de um vereador, muito menos do presidente. Eu acho que essa é uma prerrogativa do plenário decidir. O plenário, nós estamos falando de 8 vereadores, 9 vereadores aqui na cidade de Silva Jardim, então, um não é a maioria. Eu penso que a maioria é o plenário que vai decidir. Então, presidente, eu tenho certeza que a gente não precisa trazer essa dificuldade para o ano que vem, como falou o nobre vereador Eliomar. Precisou, vem aqui, pede. Aí vai ser essa mesma dificuldade, esse mesmo embate. Então, coisa que a gente já pode fazer esse ano e deixar liberado para o ano que vem. Então, vamos facilitar as coisas. Tenho um voto de 20% da minha parte. Obrigado. Somente comentando a explanação do nobre vereador, que eu respeito, mas não posso deixar, enquanto presidente dessa casa, de comentar. Eu queria que Vossa Excelência falasse para a população qual dificuldade que foi criada na questão do remanejamento. A única dificuldade foi que eu pautei o remanejamento e Vossa Excelência levantou e saiu.
Então, se corresse risco do servidor não receber, não seria por minha culpa, porque a mensagem chegou e foi colocada em deliberação. Igual eu fiz com o orçamento, que nós estamos votando em sessão extraordinária, mas eu deliberei em sessão ordinária. Aí eu estou ouvindo um murmurinho do governo falar que eu não respeitei o regimento interno e a lei orgânica da casa, porque decretei o recesso. Aí eu tinha que escolher, então, qual o artigo da lei orgânica que eu ia desrespeitar. Porque o artigo 22 da lei orgânica manda exatamente eu entrar em recesso no dia 15 de dezembro. E o artigo 23 fala que eu só posso entrar de recesso depois que deliberar o orçamento. Eu deliberei o orçamento antes do dia 15. Vossa Excelência deve levantar e saíram. Se eu faço uma sessão ordinária depois do dia 15, eu desrespeito o artigo 22. Aí não tem como. É impossível para o presidente. Então, o que eu queria deixar de fala para a população, enquanto tiver presidente, eu vou respeitar a lei orgânica, regimento interno. E a gente está debatendo sobre 5% de remanejamento ou 20%. Eu, como presidente, não usei dessa prerrogativa em nenhum momento para atrapalhar o governo. Agora, quanto à posição de Vossas Excelências de dar um remanejamento maior, aí é a função de Vossas Excelências votar de acordo como entendam que é o melhor para o município. E fica o meu respeito à posição de todos vocês. Continua franqueada a palavra para Vossa Excelência. Eu vou seguir uma ordem para cada um falar de uma vez. O vereador Ney vai falar? Com a palavra, o vereador Ney. Eu vou franquear para Vossa Excelência de novo. Eu franqueio a palavra para o vereador Ney. Pode conceder a parte lá para o vereador Osés Barbeiro terminar a fala dele, porque aí a gente segue o mesmo rito para todo mundo, para depois não dizer que eu estou direcionando a fala somente para o vereador de oposição. Concedido parte, vereador Osés, fala com o NEM. Aí, NEM, pode deixar ele iniciar. Depois você só passa para ele direto. Obrigado pela compreensão, presidente. É só porque está ligado a Vossa Excelência, quando Vossa Excelência citou aí, e eu, em momento algum, falei que Vossa Excelência está atrapalhando o governo. Eu falei que Vossa Excelência... a matéria chegou, o plenário vai decidir e dizer a Vossa Excelência que, da minha parte, eu estou à disposição. Vossa Excelência pode fazer extraordinário todo dia aí, porque eu estou aqui para trabalhar pela população. Se tiver qualquer matéria, pode botar extraordinária hoje à tarde, amanhã de manhã, eu estou falando por mim. Eu estou sempre à disposição para trabalhar e, de maneira nenhuma, para mim, será um enfado vir aqui em sessão extraordinária tratando matérias para a nossa população. Pode sempre contar comigo. Então, eu estou dizendo só que Vossa Excelência falou a questão de, veio aqui, remanejamento, eu podia ter voltado e não ter votado. Eu acho que seria uma agressão muito grande para a nossa população fazer uma coisa dessa. Eu tenho certeza que o plenário não iria deliberar dessa forma. Mas fica mais uma vez aqui a minha fala, o meu voto pelos 20%. Obrigado, presidente. Só fazendo um comentário que eu nem é sobre o assunto, é sobre a disponibilidade de Vossa Excelência de ter outra extraordinária. Já queria deixar um comentário aqui. Vai chegar uma matéria do Secretaria de Fazenda, DTE. É uma atualização que se faz necessário. O secretário Leandro protocolou essa mensagem já no protocolo da Prefeitura. Então, que fica de explanação aqui, provavelmente a gente tenha mais uma extraordinária. Continua franqueada a palavra. Só para título de esclarecimento também, para a população, e informar, presidente, que, salvo engano, eu sempre participei de extraordinária aqui e nunca recebi nada além para uma extraordinária. Então, estão falando na rua aí que a gente está provocando extraordinárias em benefício próprio para receber adicionais, e eu queria até que o senhor deixasse esclarecido essa informação. Isso. Não, a título de esclarecimento, a sessão extraordinária não altera o valor de nossos vencimentos em nada. Na verdade, não gera custo nem da transmissão que a gente paga mensalmente. A extraordinária gera um custo, que é o serviço de som que a gente paga por sessão. Continua franqueada a palavra, Vossa Excelência, com a palavra o vice-presidente Ney do Buqueirão. Bom, eu ia falar boa noite. Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa, bom dia, nobres edis. Bom dia, público que nos assiste. Permissão para falar sentado, senhor presidente. Senhor presidente, a título que é uma extraordinária e não tem emenda feita dos 5%, acho que a gente não deveria nem prolongar essa discussão, porque se não tem emenda dos 5%, só tem a emenda dos 20%,
eu acho que o debate não é válido. Eu acho que o vereador Eliomar, para debater sobre 5%, ele tinha que ter feito a emenda. Eu acho que não está na mesa da Vossa Excelência, tá? Concede uma parte? Concedo. Somente explicar o seguinte, não defendi tese de percentual nenhuma, poderia ter colocado uma emenda, ou o vereador Eliomar botar uma emenda também de 5%, ou 1%, ou 2%, mas o que essa discussão aqui pode gerar é que, se Vossas Excelências tiver um entendimento, e como são 2 votações, a gente pode, para a segunda votação, que é depois de 15 minutos, sentar e conversar uma emenda, justamente para que a gente bote um percentual que seja discutido pela casa. Pode ser 5%, como sugeriu, pode ser 1%, como eu iria sugerir, pode ser 10% ou pode ser 40%, como o Oséias sugeriu, um valor maior. Corrigindo, senhor presidente, eu não falei seu nome, só falei o nome do Eliomar, porque ele que tocou no assunto dos 5%. E continuo com a minha fala. Eu acho que a gente não tinha que prolongar, porque não tem emenda dos 5%. Então, a gente termina essa sessão com os 20%. Se não tem emenda, acho que a discussão nem está sendo válida. Que, no meu ver, só tem a emenda dos 20%. Se tem emenda dos 20%, não tem proposta. Muito obrigado. Respeito à opinião do vice-presidente NEM, a gente tem 15 minutos para preparar quaisquer emenda que a gente queira fazer. E aí a gente pode fazer isso até de uma forma conjunta, como já foi proposto em outras sessões. Então, queria agradecer a posição do vereador Eliomar de propor 5%. Queria também respeitar a posição do vereador Oséias, que teve uma proposta de um remanejamento ainda superior do que os 20%. E queria ouvir de Vossas Excelências, enquanto presidente, eu consigo bater uma emenda ali em 5 minutos. Continua franqueada a palavra a Vossas Excelências, com a palavra o vereador Eliomar Falcão. A explicação que eu não falei dos 5%, como eu falei, já andou dando problema durante o ano. Quando eu falei, não é uma emenda, se a prefeita quiser uma mudança de verba, é só ela pedir autorização à Câmara. Vamos aprovar. É isso, é esse ponto que eu quero chegar. Vou botar o projeto em primeira votação, e aí, se Vossas Excelências quiserem debater e discutir, segundo o secretário Fabrício, vai fazer um adendo. Palavra franqueada, Fabrício. Então, bom dia uma vez mais, senhor presidente. Eu gostaria que Vossa Excelência, assim que a gente terminasse de votar essa matéria, que o senhor pudesse, de uma forma rápida, né, e dar celeridade ao envio do ofício para o Poder Executivo, senhor presidente. Eu não sei se as matérias que a gente votou na última sessão extraordinária já foi encaminhado de volta, não sei se foi ainda, mas se já foi, obrigado. E que essa matéria também possa ser mandada, quando assim que acabar a sessão, bater o ofício e mandar, para a gente não estar aí atrasando mais ainda e trazendo, de repente, essa insegurança do nosso servidor. Muito obrigado, presidente. Não, perfeito, o envio é feito de forma rápida, pode ficar tranquilo. Continua franqueada a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem queira se manifestar, coloco o projeto de lei em primeira votação, que eles estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado 7-2. Vamos botar em discussão e votação o segundo projeto de lei. Projeto de lei é esse, que concede isenção de IPTU de templos religiosos. Continua franqueada a palavra a Vossas Excelências, com a palavra o vereador Oséias Barbeiro. Cumprimento uma vez mais, presidente, dizer que pode contar com o meu voto nesse projeto, um projeto muito bom. Teve uma época que eu até verifiquei em outro município sobre esse projeto, mas é uma reivindicação muito grande aí. Eu estou falando de pastores, mas o projeto é para templos religiosos, né? Então abrange todo tipo de culto. Então tenho certeza que vai ser muito bem-vindo para esse momento, visto que todas as instituições, templos religiosos, enfim, têm a dificuldade do cotidiano, do recurso. Então vai ser mais um projeto aí que vai contribuir aí para a isenção e menos gasto aí da membresia de todos aqueles que seguem e cultuam ali no seu templo religioso. Então, muito bom o projeto, quero parabenizar o Executivo e desde já tenho o meu voto. Obrigado. Queria fazer uma observação sobre esse projeto de lei. Na verdade, o órgão público, né, o Executivo,
nada mais que justo em fazer esse gesto, até porque os templos religiosos fazem muito da função que o órgão público deveria fazer. Os templos religiosos foram fundamentais na pandemia. A gente teve um aumento esporádico de suicídio, depressão, e a gente vê infinitamente as religiões fazendo um trabalho significativo quanto a isso. E aí eu falo também, sou mais próximo à igreja evangélica, faz distribuição de cesta básica, a igreja católica também, todas as outras religiões eu vejo ter esse carinho com a população carente. Então, traz acompanhamento psicológico. Então, nada mais justo que esse gesto de isenção de IPTU para que esses templos religiosos funcionem e não tenham quaisquer problema, ajudando assim a vida da população. Projeto de lei que voto com gosto, já adianto meu voto favorável e continuo franqueada a palavra a Vossas Excelências. Com a palavra, o vereador Fabrício Napim. Então, bom dia uma vez mais. Eu também sou totalmente de acordo com esse projeto, compactuo com esse pensamento, que as igrejas são fundamentais, né, para dar o suporte. Muitas das vezes, aonde o poder público, seja ele em qualquer esfera, não consegue chegar, ela tem essa ação assistencialista. Sim, eu estive por 9 meses prefeito interino e vi o trabalho que as igrejas fizeram nesse momento de pandemia. Então, não é nada extraordinário o que a gente está fazendo, né? Mas sim, é uma ajuda, é um incentivo para aqueles pastores, padres, enfim, todos os representantes ali, né? E as lideranças evangélicas, católicas, enfim, possa estar olhando, né, para o nosso município com ar de esperança. Esperança que o poder público, o poder executivo, o poder legislativo estão atentos a tudo que está acontecendo no nosso município. Então, eu voto com muito gosto e voto favorável. Continua franqueada a palavra, Vossas Excelências. Não havendo quem queira se manifestar, coloco o mesmo em votação. Que eles estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais proposição a tratar, agradeço a presença de todos. Voltando para a segunda votação dentro de 15 minutos.
Bom dia a todos. Verificado o livro de presença havendo número legal, dou por aberta a presente reunião extraordinária convocada pelo senhor presidente através do edital Convocação 07/2023. Assuntos a serem deliberados. Segunda discussão e votação do projeto de lei 033/2023, que trata da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2024. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 017, que trata da isenção de IPTU para templos religiosos localizados no município de Silva Jardim. Veio à mesa, devidamente acompanhado de seu parecer, em segunda discussão e votação, projeto de lei 033, que trata da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2024. Coloco o mesmo em segunda discussão, franqueando a palavra. Com a palavra, o vereador Eliomar. Nobres Edis, volto e repito, bato na mesma tecla. Não aceite esses 20%. Vamos manter os 5%. Vamos manter a nossa fiscalização. Isso é benéfico para a população, manter a fiscalização. Porque já vimos até a ação da GAECO com a promotoria, com a justiça aqui de Silva Jardim, computadores presos. Se nós aprovarmos isso aí, vai dificultar nosso trabalho mais ainda. Por favor. Ah, mas 5% vai ser pouco para o Poder Executivo trabalhar. Não. O problema é planejamento. Agora, se tiver a necessidade de apresentação, necessidade de uma verba, traz a documentação para cá, vamos analisar a necessidade e vamos aprovar, como já foi aprovado. O valor dos servidores, vamos manter esse valor, gente, 5%, 20% é uma covardia, eu acho um exagero e querer nos complicar a nós mesmos. Senhor presidente, voto contra. Bela defesa de tese, vereador Eliomar. Eu sei que Vossa Excelência teve menos tempo que eu nessa casa para se manifestar e para brigar pelas coisas que você acredita. Hoje a gente não apresentou aqui, mas o que eu queria deixar de palavra para Vossa Excelência é que se a gente reprovar o orçamento, ou se a gente sequer votasse esse orçamento, ficaria válido os 5%, porque foi o remanejamento que nós mesmos votamos ano passado. Obviamente, a gente já veio para a sessão sabendo que dificilmente aconteceria um milagre aqui para que mudasse opiniões, mesmo trazendo argumento. A gente mostra que o orçamento que está sendo feito pelo Executivo ano passado e esse ano não será cumprido. E o que a gente ganha para justamente lavar as mãos? Eu não ganho e nem quero ganhar nada. Só que o que eu posso deixar aqui de palavra para a população é que nem toda luta está perdida. A gente consegue comparar os orçamentos e ver mudanças significativas, como o trabalho que tinha na esfera fiscal menos de R$50 mil e no ano de 2024, R$1.538.000. Então, quando você joga suas palavras, vereador Eliomar, você não está jogando ao vento, isso fica de legado. Do mesmo jeito que você lutou para o remanejamento ser um percentual menor, eu também lutei, mas a gente fez tudo que estava no nosso alcance. E pode ter certeza que isso vai gerar fruto para 2025, vamos continuar fiscalizando, denunciando, contando com a ajuda do Ministério Público, até porque não fosse esse órgão competente pela essa Casa de Lei, ninguém teria sido punido até hoje. Quando eu falei aqui diversas vezes do secretário doutor Hugo Tchengo, o meu discurso somente ecoou, mas eu não consegui, através dessa Casa de Lei, gerar uma punição para ele. Só que o Ministério Público trabalhou, o Judiciário trabalhou, afastou esse que era uns das cabeças pensantes dos esquemas de corrupção. Agora, todo mundo sabe para quem o doutor Hugo Tchengo trabalhava. Todo mundo sabe que o secretário de governo, esposo da prefeita, que ia, inclusive, levar ele para uma live, ele anunciou a intimidade que os mesmos tinham. E aí foi assim que eles conseguiram pegar um contrato denunciado por mim, pelo vereador Márcio Júnior, da empresa JE, e aumentar em 10 vezes o valor
de cada item, onerando milhões de reais aos cofres públicos. Então, o que eu queria deixar de palavra de consolo para Vossa Excelência é que nossas atitudes geram efeito e o que a gente não conseguir, através de fiscalização, que está sendo dificultado por essa própria Casa de Lei, a gente conta com o Ministério Público atuante e com uma juíza de comarca também, de uma excelência fora do normal. Continua franqueada a palavra para Vossas Excelências. Não havendo quem queira... Com a palavra, vereador Rubinho. Bom dia, vez mais, senhor presidente. Eu acho, senhor presidente, que estamos terminando o nosso ano legislativo e devemos pensar de maneira diferente no próximo ano, principalmente como instituição Câmara, como esse órgão também poderá, de certa forma, ajudar o Executivo nas questões que são pertinentes, da mesma forma que foi proposta, né, por esta Casa, um percentual do 12º ser encaminhado através de ROT para pagamento das decisões, entre outras medidas que foram levantadas aqui, né, que a gente possa colocar em prática no próximo ano, né, até pegando um gancho também numa fala do senhor, acho que foi um vídeo que foi feito nas redes sociais com relação ao abono das terceirizadas, que também é importante. Acho também importante que a gente olhe para dentro dessa casa também, nossos servidores também têm excelência, também mereceriam um abono também, né, mas isso já é matéria vencida. Estou falando daqui para frente, né, daqui para o próximo ano. E dizer também ao vereador Eliomar, que na sessão anterior agora classificou os vereadores como omisso. Aqui cada um defende o seu mandato, aqui cada um trabalha de forma única, individual. Então, ninguém pode dizer aqui que um ou outro é omisso, sem conhecer o dia a dia da luta de cada um, sem conhecer o dia a dia que cada um está buscando para o seu bairro, para a sua cidade. Então, senhor presidente, queria encerrar minha fala aqui nesse expediente, já até mesmo desejando um Feliz Natal e um próximo ano novo para todos, e dizer que nós, como vereadores, continuaremos aqui, lutando pela população. Obrigado, senhor presidente. Somente a título de esclarecimento, o 12º, pode o vereador ir na Secretaria de Fazenda, eu botei à disposição para que esse percentual fosse descontado. O que falta do Executivo é abrir uma conta para que esse valor seja depositado. O que o Executivo fez foi o seguinte, não aceitar o percentual da Câmara, porque a gente ia mostrar que somente a Câmara estava pagando. Foi por isso que eles não abriram a conta. Então, o que eu posso fazer para quitar uma dívida que sequer é minha, eu estou fazendo, junto com a compreensão dos vereadores. Até porque eu trouxe esse assunto para a Câmara e falei, olha, a gente tem um percentual que pode ser descontado. Só que o Executivo não fez o dever de casa, que é abrir uma conta para descontar esse valor. Só para terminar a minha linha de raciocínio, quando você fala sobre o abono, que aqui no Legislativo a gente também teria que dar, a gente tem um abono de permanência, o Executivo não tem. A gente tem um abono para os servidores no dia do aniversário dele. Abono esse que o secretário de Governo, Jaime Figueiredo, votou à época para tirar dos servidores da Prefeitura. Mas eu, enquanto Câmara, pago esse abono. Então, tem a diferença. É só comparar a gestão da Câmara com a gestão do Executivo. É por isso que o Ministério Público foi centenas de vezes lá, e no Legislativo, enquanto eu estou, eu ainda não respondo. Sabe por quê? O Tribunal de Contas pedia para que todos os presidentes da casa botassem portal de transparência. Nunca ninguém botou. Eu botei. Eu, no primeiro ano de gestão, botei. Botei também acessibilidade para a Câmara. E no último ano de mandato eu vou entregar o que ninguém entregou, que é concurso público. Agora, não coloquei o concurso público no meu primeiro ano de gestão, porque o plano de cargos e salários é inviável. Se eu aprovo aquele plano de cargos e salários e faço concurso no meu primeiro ano, eu ia inviabilizar os outros presidentes. Não era eu, não. Até porque ia chegar salário 15, 16, 18, 19 mil reais por mês. Saúde financeira da Câmara não ia conseguir quitar esses vencimentos em 10, 15 anos. Então, as coisas que eu faço é com planejamento. Agora, a gente vai botar um instituto renomado para pensar e planejar os cargos e salários para que a gente possa entregar o concurso público, para que a gente não tenha só comissionados. Então, eu vou pagar sobre as minhas ações, como já tem vereador pagando sobre as ações deles.
Então, o que eu queria deixar de palavra aqui é que cada um defende sua tese, mas eu não vou admitir comparação entre legislativo e executivo. Até porque eles toda hora recebem a visita do judiciário, e eu vou fazer tudo certo, para terminar 2024, igual eu terminei 2023, sem ter nenhum problema. Continua franqueada a palavra a Vossa Excelência, com a palavra o vereador Erli Omar. População, está aí. Com a aprovação de 5%, como eu falei, ainda deu problema. Deu ação da promotoria com a GAECO, deu pego em flagrante, empresa de ônibus abastecendo com combustível, obras de valores duvidosos, serviços com valores duvidosos, uma CPI, que nós votamos nessa casa, votamos a favor dela, e isso tudo com remanejamento de 5%. Hoje a Câmara quer aprovar 20%. Alguns vereadores acham que vai ser benéfico para a população. Mas aprovar 20% é a mesma coisa que deixar o Poder Executivo fazer o que bem entender. Isso é benéfico? Se com 5%, mesmo com o nosso trabalho de fiscalização, anda dando problema, pensa só com 20%. É lamentável isso. Se a prefeita tiver com algum problema de orçamento, é só trazer a papelada para cá, vamos aprovar, o que é benéfico para a população, vamos aprovar. Nobres Edis, por favor. Isso aí não é perseguição, é atrapalhar o governo, como diz o vereador Zé. Não, dá muita burocracia. Não dá muita burocracia, é só planejar. O que for benéfico, Nobres Edis, vamos aprovar. Por que não? Agora, dá 20% para fazer o que entender? Para que Câmara de Vereadores, então? Isso aí só vai dificultar mais a vida de todos. Continua franqueada a palavra, com a palavra o vereador Rubinho. Bom dia, uma vez mais, senhor presidente. Era só mesmo para, de repente, tirar uma dúvida, que, na verdade, quando foi falado da questão da conta do 10º, eu tive, tempo atrás, com o secretário de Fazenda, Leandro, e ele falou que essa conta deveria ser aberta pela Câmara. Eu só queria tirar essa dúvida com relação a quem realmente caberia abrir essa conta. Secretário Leandro, secretário esse que trabalha de forma fundamental. Hoje, os servidores não estão tendo mais problema através de manobra do secretário Leandro e da secretária Renatinha, que dessa vez sequer eu citei o nome dela para falar sobre o orçamento. Sabe por quê? Eu não acredito que esse planejamento seja da ideia dela, até porque ela passa por dificuldade quando um orçamento desse é aprovado. Em relação à conta, o que está fazendo com que ela não seja aberta é justamente a incerteza jurídica que o secretário de Fazenda tem sobre questões desse desconto. A gente tem dois tipos de royalties. A gente tem royalties pré-sal e a gente tem um royalties normal. Sabe qual a diferença de ambos dele com essa questão que Vossa Excelência está me perguntando? Deve ser só com relação à questão da data do depósito. Não, a diferença é o seguinte: pré-sal só pode ser gasto, o royalties, com saúde e educação. Esse é o problema, que eles não têm certeza jurídica se pode descontar do nosso duodécimo ou não. E o outro ponto, quando eu falo que foi feito um TAG, termo de ajuste de conduta, termo de ajuste de gestão, para pagar essas rescisões, é a mesma dúvida jurídica que eles têm se pode ou não pagar as rescisões com royalties. Então, eles respondem, se eu abrir essa conta, mas eu respondo também, eu estou botando minha cara a tapa. Eu confio na equipe técnica, confio no Leandro. Se ele falar que esse desconto não gera problema nem para a Mayra, nem para mim, pode começar a descontar amanhã. Agora, nem o jurídico da prefeitura tem essa certeza. É por isso que isso não foi feito esse ano ainda. Continua franqueada a palavra para Vossas Excelências, com a palavra o vereador André Menezes. Bom dia mais uma vez. Eu gostaria só de deixar aqui registrado que eu voto nos 20%, porque eu acredito no trabalho da prefeita Mayra, e eu quero fazer parte desse momento aí em que ela trabalha por uma Silva Jardim melhor
e eu dou os 20% para que o governo dela continue avançando. Tem muita coisa boa acontecendo na nossa cidade. Apoiei os 20%, né, defendi os 20% no ano passado, não foi passado, foram 5%, mas estou aqui para defender os 20% que a prefeita está pedindo, que o governo está pedindo, e para que o governo continue avançando. Obrigada, senhor presidente. Continua franqueada a palavra a vossas excelências. Não havendo quem queira se manifestar, coloco mesmo em segunda votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, 7-2. Delibera o plenário agora a segunda discussão sobre a matéria da isenção do IPTU a templos religiosos. Está franqueada a palavra a vossas excelências. Não havendo quem queira se manifestar, somente a título de esclarecimento, se tiver alguma pessoa assistindo que não assistiu o primeiro debate, essa matéria ela concede isenção de IPTU para todos os templos religiosos do nosso município. Coloco mesmo em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais proposição a tratar, agradeço a presença de todos, encerrando a presente sessão extraordinária.